Olá, sejam todos bem-vindos e hoje nós faremos um passeio diferente. Nós vamos entrar no mundo do futebol, no mundo do Futebol Clube do Porto. Nós vamos contar um pouquinho da história do futebol aqui em Portugal, através de lindas imagens. Vocês vão também poder ver como é dentro do estádio, o museu e a história, o estádio antigo. Façam a inscrição no canal e já deixem o like. É certo que o futebol veio da Inglaterra. Como é comum ainda nos dias de hoje, muitos estudantes vão estudar na Inglaterra e depois regressam com as ideias de lá. E com o futebol foi o mesmo. A informação que nós temos é que em 1888 houve a primeira partida e se realizou em Campo Pequeno, que fica em Lisboa. Nessa primeira partida que houve no país, os portugueses já ganharam dos ingleses por 2-1, dando início a uma certa rivalidade luso-britânica que vem até os dias de hoje. O primeiro jogo entre Lisboa e Porto aconteceu em 1894 e esse jogo contou com a presença do rei Dom Carlos. Dos clubes que existem até hoje, o mais antigo é o Futebol Clube do Porto, que foi fundado em 1893. Com a colaboração de Antônio Nicolau de Almeida. Um outro clube também importante que nós vamos depois falar no segundo vídeo é o Boa Vista Futebol Clube, que foi fundado em 1903. Em 1906 foi fundado o Sporting de Lisboa pelo Visconde de Alvalade. O Sport Benfica, também bastante conhecido, que é de Lisboa, foi fundado em 1908. Importante ressaltar que, apesar de ao falarmos nos estádios estarmos nos referindo muito ao futebol, os clubes têm várias outras modalidades, de atletismo, a bilhar e muito mais. O primeiro campeonato nacional aconteceu entre 1921 e 1922. Sob a coordenação da Federação Portuguesa de Futebol e pela Liga de Futebol Profissional, está dividido em 4 divisões. No escalão sêniores. A história do futebol aqui na cidade do Porto está intimamente relacionada também ao vinho do Porto. Como sempre houveram muitas transações comerciais de vinho com a Inglaterra, essa troca cultural era intensa e não foi diferente com o futebol. Assim, em uma das viagens à Inglaterra, Antônio Nicolau de Almeida trouxe todo o equipamento necessário para a prática do esporte e em 28 de setembro de 1893 fundou o Futebol, escrito como no inglês, Clube do Porto, no mesmo dia do aniversário do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia. Em 1894, o rei Dom Carlos criou a primeira taça para premiar a equipe vencedora, jogo entre Porto e uma equipe de Lisboa. Passado algum tempo, Antônio Nicolau deixou o futebol um pouco adormecido, já que a preferência da esposa era pelo tênis. O vinho do Porto é dividido basicamente entre tinto e branco. Entre esses, tem diversas variedades. Eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários os links a respeito dos vinhos. Em 1906, o Futebol Clube do Porto volta a aquecer nas mãos de José Monteiro da Costa. Nessa época, o clube cresceu rapidamente e foi o primeiro do país a ter um campo relvado, um campo com grama. Isso aconteceu no Clube de Campo da Rainha.
A partir daí começou a vencer várias equipes, entre elas a equipe do Boa Vista, formada por ingleses. Em 1912, houve um campeonato do Norte e o Porto conquistou o primeiro troféu, que se chamava Taça Monteiro da Costa, em homenagem ao presidente do clube. Foi nesse mesmo ano que o Futebol Clube do Porto mudou-se para o Estádio da Constituição, que existe até hoje. Acima, algumas imagens do estádio, onde meninos e meninas treinam até a idade de 13 e 14 anos. Lá também são realizados campeonatos. Em 1922, o Azul e Branco ganhou o Campeonato de Portugal, vencendo o Sporting no Estádio da Constituição. Nas imagens vocês podem ver taças, troféus e, se olharem para o teto, vocês podem ver a recriação da constelação do dragão. Ainda em 22 foi feita uma alteração do símbolo. Passou a ser uma bola azul onde se lia FCP, com o brasão das armas da cidade, surgindo assim também o atual emblema, azul e branco. A primeira edição da Primeira Liga, entre 1934 e 1945, o Porto foi bicampeão nacional. Há que se lembrar que o mundo vivia um momento muito conturbado, era a Segunda Guerra Mundial, e houveram vários jogos que ficaram suspensos durante esse período. Em 1948, o Arsenal de Londres era considerado o melhor time do mundo, e ele veio a Portugal confrontar o Porto, que venceu de 3-2. Os adeptos do Porto, na altura, se juntaram para encomendar uma taça com mais de 130 quilos de prata, madeira fina, vidro, veludo, esmalte, ouro e pedras preciosas, num peso total de 300 quilos. Essa taça está no Museu do Futebol Clube do Porto e foi feita para representar um marco na história do clube. Após esses 3 títulos, os Dragões entraram num período mais lento, ficaram 15 anos sem conseguir vencer nenhum campeonato importante. Em 1955 e 56, isso tudo começava a mudar. Lembrando que em 28 de maio de 1952 foi inaugurado o novo estádio, o Estádio das Antas, demolido em março de 2004. Ainda hoje resta um refletor lá para marcar a presença do local onde foi o estádio. Na imagem acima nós podemos ver o holofote e a região onde era o Estádio das Antas, que fica bem próximo ao atual Estádio do Dragão. O Estádio das Antas tinha capacidade para 75 mil pessoas. Os momentos de glória vividos no Estádio das Antas foram: em 1977, o Porto fez 4-0 contra o Manchester United. Em 78, fez 4-0 contra o Braga, tornando-se assim campeão nacional. Em 87, uma recepção, ainda de madrugada, aos vencedores da Taça dos Clubes Campeões Europeus, que vinham de Viena. Em 88, na Supertaça Europeia, o Porto fez 1-0 contra o Ajax da Holanda. Em 2003, o Porto fez 4-0 contra o Lazio. Na Taça UEFA, sendo recebidos de madrugada também no estádio. Eles estavam vindo de Sevilha. Agora, o dia mais triste na história do Estádio das Antas foi em 73, quando um grande jogador, Pavan, de apenas 26 anos, caiu aos 13 minutos da partida contra a Vitória de Setúbal. Após o 25 de abril de 1974, após a Revolução dos Cravos,
O Porto contou com José Maria Pedroto, treinador, e Pinto da Costa, chefe do departamento de futebol. E a partir daí eles conquistaram vários títulos. Em 1982, Pinto da Costa passa a presidente e o Futebol Clube do Porto realmente ganha um novo ar e um novo ânimo. Vitória na Taça de 1984. Além da Taça dos Dragões, chegam à final da Taça das Taças, a primeira final europeia da história. Em 1987, o Porto vai confrontar o Bayern de Munique e vence. E em Viena, o Porto passa a ser o campeão da Europa. Meses depois, num estádio em Tóquio, mesmo com neve, o Porto vencia o Peñarol. Na temporada de 1994 e 1995, a geração dourada chegou ao pentacampeonato e o Mário Jardel fez imensos gols. 3 temporadas depois, chegou Mourinho ao Futebol Clube do Porto e com ele conquistaram tudo o que era possível: bicampeonato nacional, Taça de Portugal, Taça UEFA, conquistada em Sevilha. Juntamente também com o jogador Deco, venceram a Liga dos Campeões, dando 3-0 no Mônaco. O Estádio do Dragão, inaugurado em novembro de 2003, com capacidade para 50.033 pessoas, teve como jogo inaugural Futebol Clube do Porto contra Barcelona. E o Porto ganhou de 2-0. Esse dia marcou a estreia do Messi. Em 2011, aos cuidados do jovem André Vilas-Boas, o Porto começa uma época de sonho, conquistando campeonatos, indo muito bem. Chegou a fazer 5-0 ao Benfica, no Estádio da Luz. Depois, venceu a taça com 6-0 sobre o Vitória e conquistou a Supertaça contra o Benfica. Nessa época, os Dragões viram Hulk, Falcão, Moutinho e a companhia conquistarem a segunda Liga Europa do Estoril, batendo também a final contra o vizinho Sporting de Braga. Logo após, sob comando de Vítor Pereira, o Porto conquistou o tricampeonato do Norte e era o bicampeonato de Vítor Pereira. Nessa época foram 2 anos, com 60 jogos e apenas uma derrota. Na época, entre 2017 e 2018, o Futebol Clube do Porto conquistou um título único, chegou ao pentacampeonato. A maior goleada da história do Estádio do Dragão foi em março de 2017, quando o Futebol Clube do Porto recebeu o Nacional. Foi na 24ª jornada da Liga. E o jogo terminou em 7-0 a favor dos Dragões. Estas são imagens do campo de treino. Agora, alguns números e curiosidades que são impressionantes a respeito do estádio, que é considerado um dos mais belos do mundo. Em agosto de 2015, o estádio recebeu a marca dos 10 milhões de espectadores. Como obra arquitetônica, o Dragão já recebeu muitos títulos e prêmios. Passaram por lá também os Rolling Stones, o Coldplay, entre outras bandas. O arquiteto Manuel Salgado se inspirou nos estádios romanos, embora o terreno fosse difícil, devido à sua inclinação e topografia. Ele é constituído por um anel contínuo e 2 bancadas laterais com uma cobertura única. O primeiro gol marcado no estádio foi de Derlei.
Em dias de jogos, a iluminação chama extrema atenção em quem passa ao lado. São 220 projetores de 2.000 watts. O estacionamento do estádio é composto por 1.187 lugares para carros, mas o acesso também pode ser feito de metrô. Dentro do estádio, há academia de ginástica, a clínica de saúde. Também há um espaço com salas e zonas de apoio, bar, salas de jantar, salas de convívio. É possível marcar aniversários, festas, congressos, conferências, workshops. Funcionam também exposições, ações de treinamento e até mesmo casamento. Na descrição do vídeo e nos comentários vocês encontram alguns artigos do Futebol Clube do Porto. Espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje, que foi um pouquinho diferente, o nosso passeio virtual. Deixem o like, comentem. Que outros lugares vocês gostariam de conhecer? Deixem nos comentários. Obrigada!